interagir de uma forma clara, direta, né? A ingratidão. Eu quero falar um pouco dessa palavra ingratidão. Gostaria de falar um pouco da ingratidão. Você é ingrato? É ingrata? Graça, paz, idoneidade e capacidade. Tudo bem? Tranquilo? Não. Eu Deixa eu povo se acomodar. O povo é sempre assim, sempre se acomoda devagar. A ingratidão. Eu gostaria de saber se você é ingrato ou não com Deus. Você é uma pessoa ingrata? Eu vou te comprovar o quanto você é ingrato. Quando nós somos ingratos, né? Achamos que é sorte, achamos que é acontecimento, não é verdade. Quantas vezes você passou por situações grotescas e nunca reconheceu que Deus ajudou, que Deus automaticamente te direcionou a fazer a coisa certa? E se esquecemos disso, né? Então a ingratidão, ela está assim na iniciativa do ser humano, né? Ele não reconhece nada, ele nem acredita que Deus existe. A própria pessoa que está numa igreja, talvez na casa de Deus, ela tem casa, ela nem sequer, ela nem acredita pelos acontecimentos e trajetória de vida que isso concede, né? Então isso é muito claro. E eu gostaria de abordar esse assunto, você que me assiste aí, vamos abordar esse assunto, a ingratidão, né? Deus jamais vai deixar de ser fiel. Hebreus 10, 23. Ele é fiel. Fiel é o que prometeu. Então vamos analisar aí. Abra o livro de Malaquias, no capítulo 1. Vamos falar da ingratidão, né? Da ingratidão. Por mais que você seja uma pessoa difícil, por mais que você seja uma pessoa incompreensível, que se baseia na trajetória da tua vida ou nos teus esforços, Deus nunca vai deixar de te amar. Mas só que nas situações que nós vivemos ou passamos, sempre existe uma participação direta sua. Porque se você não visibilizar dessa forma, a situação, a tua participação pessoal é igual. Se é um laudo financeiro, você jamais se programa, administra. Quando há problema, joga a culpa em Deus, né? Pelas coisas não dão certo. Só que ele deu igual a você essa responsabilidade de interagir de uma forma clara e direta. Malaquias capítulo 1. Vocês aqui, você seria capaz de atingir, né, a audição e a sensibilidade daquilo que Deus te manda? Você teria essa capacidade? Em uma situação problemática, uma situação dificílima, na onde as coisas vão de mal a pior, e Deus fala assim: ei, eu vou levantar você no meio de uma situação caótica, problemática, aonde a credibilidade social não existe a teu favor. Aí de repente você é aquela pessoa menosprezada por todos, de repente Deus fala com você. Então, quando você for ler esse texto, quando os pastores usam, né, para falar de parte financeira, é um absurdo. Mas vamos lá, né? Eu gostaria que você realmente se transportasse para a história. Então, quando for ler, não lê o Malaquias, lê você. A sua responsabilidade, a sua participação em advertir a pessoas que estão ainda andando numa vida contraditória, a sonho ou conquista. Então, nós divulgamos um Cristo que não transforma ninguém. Mas a responsabilidade pessoal você tem. Então vamos lá. Malaquias capítulo 1, verso 1. Pode ler a missionária Sônia. Se não achou Malaquias, ele deve ter ficado lá em cima. Eu acho que ele foi no banheiro. Malaquias 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Não. Sentença para quem? Uma sentença ou que é uma sentença? O que é isso? O que ele está falando com Israel? Primeira coisa, eu
Eu gostaria que você entendesse: Israel não é você. Ele não está falando nem comigo e nem com você. Primeiro passo que você precisa entender: está falando com os judeus. Então, a primeira contradição: nós não podemos de forma alguma abordar uma geração ou situações que não são nossas. Mas quantas vezes você abraçou problemas que não é seu? Quantas vezes você interagiu com fatos de trajetória que não é sua? Não é isso? Então Deus começou a falar. Ele precisava de um canal. Ele precisava de alguém. Eu fico feliz com Isaías 6,8. Ei, vem a mim, eu vou lá interagir para que possa solucionar esse problema. Então veio uma palavra para advertência, divertir. Então a advertência, ela cabe na família, na casa, no ministério, ou até com você mesmo, sabia? Que ela vem ajustar você para se tornar uma pessoa melhor. As pessoas pensam que ser uma pessoa melhor é andar com parte financeira, o melhor carro na porta. Não é verdade. Uma pessoa melhor é aquela que João 8,32 conhece a verdade e ela liberta porque ela decide mudar, ela se dá uma oportunidade. Aí eu te pergunto: você já se deu uma oportunidade para mudar? Então não queira que as pessoas mudem, sendo que você não mudou e nem deseja mudar. Então a palavra veio a Sônia, não é isso? Tira a Marquinhos, já passou. Pode ler. A palavra veio aqui. Pelo Senhor contra Israel, por intermédio de intermédio de Sônia. Então veio uma advertência para ela. Veio dizendo, falando com ela, pelo comportamento social que haveria e que estaria acontecendo. Tem situações que você não entende o que está acontecendo. Agora, você já parou para pensar o quanto Deus gostaria de contar com você para poder ir ao fato e problema que está acontecendo diante dos seus olhos? Olha o que ele diz no verso 2 aí, pode ler. Eu vos tenho amado. Diz o Senhor. Diz o Senhor. A primeira coisa que você precisa entender: independente da sua rebeldia, independente de uma pessoa nervosa, independente dos seus petis, o Senhor te ama. Primeira coisa. Agora, a nossa interatividade disso é como eu falo. As pessoas que sofrem as frustrações ou situações, qual é o primeiro passo? Romanos 5,8. A prova da renúncia. A prova da renúncia. Eu preciso provar isso a cada dia a mim mesmo. Que eu preciso sempre, você que me assiste, sempre renunciar. Porque hoje as pessoas querem ver alguma coisa você fazendo de bom, acreditar em você, a sua divulgação, a sua qualidade visual. Então, claramente, ele está dizendo: eu amei, amou quem? Ele está falando de dois homens do passado. Amei está no passado, então ele está falando de Jacó e Saul. Agora, por que o primogênito não valoriza aquilo que Deus deu na mão dele? E por que Deus se preocupou com Jacó? Porque Jacó, ele veio com uma personalidade, atitudes errôneas. Você já viu uma mãe? Quem ela se preocupou mais? Com o filho que é ovelha negra ou com o filho que é ovelha branca? Com a negra, aquele que apronta, aquele que sai para fora, aquele que briga com os outros. Então ele se preocupa, ela se preocupa mais com o outro, aquele que está na rua. É a mesma coisa a Deus aqui, ele está dizendo: amém, amém. Então ano passado, ele usa como simbologia, independente do que aconteça, independente do que você diz, eu nunca vou deixar de amar você. Deus está dizendo. E você? E qual a pessoa que está do seu lado aí? Você teria o mesmo comportamento? Por mais que ela seja dura, uma pessoa de uma difícil compreensão, uma pessoa que só briga, uma pessoa que só tem atitudes contraditórias ao comportamento, mas você teria informação. Às vezes a flexibilidade de interagir com pessoas difíceis, aí está, porque aquele povo era um povo rebelde,
Um povo difícil de relacionamento, abandonava a Deus e não estava nem aí. Mas mesmo assim, Deus começou a usar simbologia. Diz a eles, ô Sônia, que eu vos amei. Olha a responsabilidade agora da missionária. Chegar no sete cabeçados e falar, Deus ama vocês. E agora? Aí o que fala no verso de baixo, o 3? Quem que ele aborreceu? Uma geração. Sabe? Aborreci a Esaú. Segura. Agora vamos analisar por quê. Porque Deus confiou a ele a conduta de primogênito. E não valorizou o que Deus deu. Agora analisa aí. Tem tantas coisas que Deus te deu. E você não valoriza. Você não dá vazão alguma. Tem umas pessoas que acham que é pouco demais. Tem outra que não dá credibilidade nenhuma. Saul fez o quê? Vendeu a situação de primogênito ao irmão. Por um simples guisado. Agora, quantas coisas que você não dá valor? Que o Senhor faz a você. 1 Reis capítulo 10, 1, 2, 3. O meu Deus é detalhista. Ele está te observando. Ele está te olhando nessa situação. E quer ver a credibilidade do que Ele já te deu na tua mão. Do que Ele já pôs na tua casa. Na tua família e trajetória do teu ministério. E você quer sempre visualizar aquilo que você quer. Então precisa mudar o comportamento. Então Deus começa a falar com a Sônia, olha, essa geração de Saul aí, Esaú, vai ficar muito mais difícil. Qual é a consequência? Qual é a consequência? Só vida escassa da geração. Por um comportamento por tudo a perder. O seu comportamento por tudo a perder. O seu comportamento perde o marido, perde a família, perde o filho, pelo teu comportamento religioso de não conhecer a Deus. Porque quando ele fala que eu vos amei, ele está expressando o amor que ele tem. Esse amor, que nós observamos claramente, Efésios 3,10, vós sois feitura minha. Ele está dizendo, eu sou escultura, eu criei você. Ele não teve essa visibilidade. Só que pela situação, olha o verso de baixo, o que ele fala, fiz os montes, a prosperidade dele foi completamente desfeita por uma atitude impensada, por uma situação ou por uma necessidade. Agora, quantas vezes você perde a trajetória do emprego, a sua vida econômica, por falta de uma administração pessoal, por falta de um entendimento pessoal, ou de uma informação coerentemente? É por isso que eu digo, todo fracasso do homem começa dentro dele mesmo, porque Isaías 55:8, os teus pensamentos nunca foram os de Deus. Então, se está acontecendo alguma coisa com você, meu amado, se você está passando por alguma crise, você pode ter certeza que Deus não tem nada a ver com isso. Mas o seu comportamento que gerou essas consequências. Então, lembrando. Aí ele começa a falar a ingratidão. Olha só o verso 4. Pode ler. A responsável pela essa mensagem. 4. Sedom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. Olha só! Você já viu quantas pessoas passam por grandes dificuldades? Ela não consegue se reerguer. Ela não consegue ter uma vida bem sucedida. Porque o constrangimento gerado, a confiança. Aí Filipenses 1:5 diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Mas por que então que Deus deu esse veredito, que é consequência de tudo que edificares? Não será próspero pela situação pessoal, pela atitude pessoal. Hoje se tem consequências que ainda intimidam, ou consequências de uma situação. Foi você que criou, não foi Deus.
não foi Deus. Você só vai viver aquilo que realmente foi construído por você. Então é uma situação clara, ampla, em todos os aspectos. Olha só o verso 5. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Olha só. Eles vão tentar enaltecer a Deus. Mas o que Deus sempre quis não é o que você faz, as obras que você ama. Mas Ele quis sempre o seu coração. Sempre quis uma mudança. E eles não quiseram mudança. Aí o povo não dá crédito. Você já viu o povo assim? Pessoas dessa forma, que não dá crédito nenhum, que andam dentro de uma igreja, sendo que é a própria igreja. Anda, passa tempo, vem, senta aí, nada muda, nada acontece. É isso que ele está falando. Ele começa a pegar mais firme. Ele começa a chamar atenção. Olha só o que ele diz no verso 6 aí. Pode ler. O filho honra o pai. O filho honra o pai. Agora fala para mim. Como filhos, vocês têm honrado o pai? Ou sido ingratos a ele? Pô, se você avaliar a trajetória da tua vida, é inadmissível que você não tenha vivido benefícios da parte de Deus. Porque se você avaliar no contexto amplo, 1 Pedro capítulo 2, verso 3, meu Deus é benigno, toda benignidade eu faço parte dela. Então é inadmissível andar numa vida contraditória, na minha vida no emprego, na minha casa, na minha família, sendo que a iniciativa e decisão é minha. Então a situação que ele fala, você tem me honrado? Cadê minha honra? Ele pede, ele fala. E por causa de muito menos, deixamos de honrar a Deus. E achamos que estando na casa de Deus, estamos honrando. Se estamos pregando, estamos honrando. Se estamos louvando, estamos errando. Vocês estão equivocados. Pode ler. Eu servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Olha só. O que ele está falando? Cadê a referência? O que é você respeitar alguém? Quando você for fazer uma coisa, um emprego, ou talvez administrar a tua vida econômica, a tua família, fala com Deus. Cadê esse respeito? Salomão, aos 19 anos, falou sobre isso claramente e coerentemente. Em Provérbios 1,7, precisa da sabedoria do homem. É temer e obedecer. O homem hoje não tem temor nenhum a Deus mais, nem respeito. O homem hoje está brincando com ele. O homem hoje está construindo muitas coisas. Mas sem Deus ter participação do mundo. Sem Deus interagir de uma forma clara e eficiente. Primeiro passo que Deus faz, que manda a Sônia abordar, porque ele vai usar esse termo. Vai falar, Sônia, agora você vai abordar esse simbolismo para os sacerdotes. Pode ler o verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Olha só, comportamento de liderança. Você que é líder, eu sei que hoje nós vivemos uma graça maravilhosa. Aquela geração que você está lendo lá em Malaquias é uma geração passada. Mas que tipo de líder você é? Que tipo de pastor você é? Que tipo de líder de senhora você é? Agora, ele está falando que a eles que oferece coisas imundas. Então, vamos analisar. Se eu tenho uma competição na casa de Deus, será que eu subo para louvar o Senhor coerentemente como tem que ser? Está falando de sacerdotes que têm acesso a Deus. Vocês oferecem a mim. Naquele tempo lá o povo fazia sabe o quê? Entregava aos sacerdotes, melhor do dízimos, que não é financeira, especiarias, eles comiam e bebiam e levavam o resto para Deus. Pegavam os animais bonitos e levavam o cego, o coxo para Deus. Vontade de Deus. E Deus, Ele falou, olha, vocês não me respeitam, vocês trazem a mim tudo que é com defeito. Eu criei tudo.
Agora, analisa o nosso comportamento. Analisa a nossa liderança e trajetória. Você e eu somos líderes, sabia? Da nossa casa, da nossa família. Não honramos a Deus. Chegamos à casa de Deus sem expectativa alguma para adorá-lo. Que nem um exemplo. Hoje é essa aula. Que expectativa que você veio aqui hoje? Veio simplesmente para receber informação. Ficar sentado aí e não ter uma repercussão, uma mudança pessoal, não ter uma divulgação de Cristo coerentemente, como tem que ser? Vai ficar essa pessoa aí até quando? É uma realidade. Ele está chamando a atenção. Ele está chamando a atenção de liderança. Pessoas que vão à casa de Deus, que montam um rótulo, maqueiam o comportamento e depois querem convencer que está oferecendo o melhor a Deus. Fazem coisas que estão fora do critério bíblico, criam situações que estão fora da trajetória bíblica e acham que isso é normal. Olha o que Deus falou com a liderança. Então, vamos analisar. Então, se realmente eu sou um mau pastor, a minha ovelha como? Vai ser maus ovelhas. Se eu sou um caloteiro, a minha ovelha vai ser o quê? É isso que ele está falando. Quantas pessoas não são abençoadas porque não têm informação coerentemente? Vai começar, Thiago? Vamos orar. Pai. Esse religioso é terrível. Entendeu? Pode dar sequência à leitura. Olha o que ele diz. Oferecerem pão e pergunta: o que eu tenho a oferecer? Você já viu aquela pessoa que se coloca de vítima e desentendido? Eu? Quando? Já viu isso? Aquelas pessoas hipócritas, né? Atores. É o que mais tem em igreja hoje. Quebra o pau, briga no ensaio, aí vai louvar a Deus. Os olhos fecham. Você já viu isso? O pau fecha na reunião, está todo mundo assim no culto outro dia. É, meu amado. A coisa tomou sem proporção. Agora, se Deus já estava, vamos dizer claramente, né? Saco cheio naquela época, agora imagina hoje. Olha o que ele fala. Vocês dão desculpa ainda. Ele está falando assim. Vocês fazem a coisa errada e dão desculpa para mim? E dão de vítima desentendida? Cuidado, talvez você seja essa pessoa. Né? Tá aí, sabe o que está fazendo, né? É completamente contraditório a Bíblia e está dando desculpa ainda. Eu? Quando? Você falou mal de mim. Eu? Quando? Não, imagina. Não é assim. Será que a igreja virou um bando de atores? Atrizes? Vou indicar a maioria para a Globo. O Globo está precisando de pessoas para trabalhar nas novelas, nos filmes, seriados. Porque não é possível. Uma realidade. Deus está dizendo: você tem a cara de pau de perguntar para mim o que tem oferecido? A responsabilidade de influenciar, isso é muito claro. A responsabilidade de pregar a verdade, a responsabilidade de conduzir o povo, a responsabilidade de trazer uma igreja dependente de Cristo, de Deus. O sacerdócio não estava assim. Interesse próprio, né? Vamos lá, vamos entender. Aí, logicamente, que a Sônia estava agora numa saia justa, porque ela tinha que abordar a liderança e falar isso. Agora eu pergunto a você que me assiste: você acha que ela vai fazer isso? Se não for ousada, se não andar na iniciativa do Espírito, você não vai. Primeiro passo, você fica com medo. Segundo passo, está confuso. Agora, se fosse para falar coisas bonitas, as pessoas vão, né? Está falando para você. Infelizmente está assim. Olha a situação do profeta de Deus. Olha a situação que ele está. Você já falou com pessoas rebeldes?
desobedientes. Já falou? Não é difícil conviver com elas? Não é difícil você chamar a atenção delas? Elas ironizam você, dão risada na tua cara. Quem você pensa que é? Olha a situação desse profeta. Quando ele ouviu, ele falou: nossa. Malaquias quer dizer mensageiro. Então a situação agregou de uma forma e uma proporção muito dura a advertência que viria. Agora, quando eu tenho essa disposição de repercutir em Deus, eu não mexo as palavras, eu faço aquilo que Ele quer. Agora, onde tem pessoas que realmente vai fazer aquilo que Deus quer? Se você avaliar o contexto dessa geração, nos dias de hoje o povo usa isso. Aquela geração dos judeus, você que me assiste aí, era desobediente. Me mostra, desde Êxodo até Malaquias, quantas vezes aquele povo foi obediente. Os judeus nenhuma vez. Então eu não posso de forma alguma intitular você Israel. Não posso. Eu posso intitular você, sabe o quê? A igreja de Deus vivo. Igreja é diferente, né? Aí eu não posso colocar. Mas vamos lá, vamos adiante. Fazer o quê? O verso 7. Já falei o 7? Não. 8. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal. E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal. Olha só. Apresenta-o ao teu governador. Segura um pouquinho. Hoje eu vou fazer a campanha para o meu marido. Porque ele precisa mudar. Aí eu chego em casa. Pô, você é dele! A mesma coisa. Para que sacrificar? Sendo que você que precisa mudar. Está assim. Quebra o pau, é briguenta. Tudo é difícil. Ele vai mudar como? Ele vai vir como? Não vai vir. Então estão oferecendo o quê? Animais cegos, é isso que ele está falando. Vocês vêm fazer sacrifício, como se nada tivesse acontecido. Você briga na sua casa, quebra o pau, depois vem para a igreja com uma cara de santinho. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Pode ler. Olha só a responsabilidade da Sônia. Eu tenho certeza que onde ela for pregar, ela vai ser convidada, ela tem que pregar essa mensagem. Se ela não pregar, o Espírito de Deus vai me enviar. Que maravilha! Eu vou estar na contagem regressiva. 10, 9, 8. Vai lá, pode ler. Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele diz. Você é funcionário, né? O patrão, como o Xalão é, você é funcionário, não é? Faz alguma coisa errada na tua empresa e vai apresentar o que você fez ao teu patrão. Ele vai gostar? E por que ele faz tudo errado com a Deus, então? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que ele faz de qualquer jeito para Deus? Vocês estão vendo? Para e você é testemunha disso. Entendeu? Faz o melhor, né? Ele está falando ao homem, à autoridade humana, vocês fazem o melhor. Mas para mim, tanto faz. Tanto faz. Né? Olha a situação que você tem na mão. Vamos lá, pode ler. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha que situação do texto. Ele se alegra em ti. Quando há essas ofertas, quer dizer, sacrifício em sua mão, sendo que você já fez tudo errado, será que me agrada da tua pessoa? Eu te pergunto. Você agrada a Deus? Agrada? Lógico que eu estou falando de uma geração, aquela geração não é a você. Só que eu estou te mostrando o que as pessoas fazem com Malaquias. Eu não posso ser comparado a essa geração aqui.
Eu não posso usar isso aqui para confrontar você, mas ensinar você as características exemplares do texto. Eu não sou judeu, eu sou a igreja, já disse. Então os judeus eram dessa forma. Que agrado eu tenho de ti? Nossa, você já viu Deus que agrada o homem? Você agrada a Deus? Ou você só tem gratidão a Ele? Não consegue chegar um palmo na tua frente de que Deus, Ele já te abençoou, já te deu tantas coisas, e você fica aí se sujeitando a coisas ridículas da trajetória de Cristo. Nenhuma ele dá, mas faço, porque o homem mandou que eu fizesse. Vamos lá fazer. Não, você tem que fazer aquilo que Deus te manda, e é pela Bíblia que você tem que andar, não pelo homem. Vamos lá, vamos adiante. Tomara, houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses debalde o fogo do meu amor. Segura, o que ele está falando? Ele está dizendo aqui sobre a iniciativa ritual do culto. Ele falou assim: eu gostaria que tivesse alguém que fechasse, que não deixasse ter. Porque vocês acendem o altar significa aquilo que fala aqui, né? Um sujo no altar. Isso aqui é madeira, gente. Isso aqui, não tem nada a ver com isso. O verdadeiro altar é você, seu coração. E como ele está hoje? É isso que está falando. Se alguém pudesse fechar, que você não cultua, não faça culto a mim, para que você mude. Porque tem muitas pessoas fazendo cultos, né? Sim, não tem nada a ver. Constrói nomes, de campanha que eu nunca vi na minha Bíblia. Diabo só que é meu, olha a situação. Corre aí que, sei lá, vou correr, vou passar não sei parar para sair fora. Estão criando tantas coisas que não tem nada a ver, mano. Tem que andar pelo critério bíblico, tem que andar pela Bíblia. Você não precisa lotar uma igreja. A unção da palavra faz que ela lote sozinha. A unção do Evangelho. Mas hoje não tem mais isso. Existe formalidade e rituais completamente sem anexo algum, sem base bíblica alguma. Olha o que ele está falando. Eu gostaria que tivesse alguém com personalidade para fechar as portas para essas pessoas e esses líderes. Isso que ele está falando. Porque se o povo é assim, é porque os líderes geraram eles assim. Então cuidado, você que é missionária, obreira, diaconisa. Se Deus mandar você fechar a porta, feche. Não fique andando, fazendo aquilo que passa diante dos seus olhos. Não negligencie aquilo que Deus te manda. Abre para mim Hebreus capítulo 5, 11. Abre aí também Hebreus capítulo 2, verso 1 e 2. Tem pessoas que negligenciam, ficam passando a mão na cabeça da outra. Olha, um dia vai mudar, viu? Tá, vamos orar. A pessoa não vai mudar nunca. Ela tem que ver a diferença em você para uma mudança coerente de vida e trajetória. E hoje tem sido difícil isso acontecer. Bem claro. Achou? Começa a ler o 2. Vamos lá, hoje a palavra está com a nossa missionária. Ela tem uma responsabilidade muito grande, eu não quero nem ver isso. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 2. Não, ficou ali em cima de novo Hebreus. 2, 1, 2, 3. Pode ler. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Com mais firmeza. Por essa razão. Que razão que é? A razão do raciocínio do homem. Achando que conhece e faz aquilo que ele acha melhor. Está errado. Por esta razão, nos apeguemos ao quê? Com mais firmeza. Firmeza a quem? As verdades ouvidas. Então vamos analisar. Ele está mandando você pegar e se sujeitar à palavra. Então vamos analisar você que me assiste aí. Quantos minutos você gasta com a Bíblia? Não com a lei, eu estou falando com a graça. Quantos minutos você gasta examinando-a? Quantas vezes por dia? O momento de almoço que você para lá e tem uma leitura. Porque
eu não posso me apegar àquilo que eu não conheço. E tem muitas pessoas que estão andando na casa de Deus sem conhecê-lo. E só existe uma forma. João 5,39. Examinais as Escrituras, elas testificam de mim. Eu sou galardoador daquele que busca. Pastor, então eu estou errando sim. Mateus 22:29, errais, porque não conheceis as Escrituras, então não conhece o poder de Deus. Pode ler o 5, Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Olha só, muitas coisas pode ser difícil de explicar. Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Negligenciou. Negligência na audição. Todo mundo gosta de ouvir bem, você não gosta? Todo mundo gosta de ouvir uma palavra que, né? Mas e quando vem um confronto contra você? E quando Deus confronta você? E quando Ele fala para você, ei, toma vergonha, não gostei. Eu fico atrás de um macaco aí. Eu estava lá em Mogi das Cruzes pregando, uma irmã do bando falou, qual que é desse negão aí, desse macaco? E o Espírito falou para mim, ó, xingou. Falei, beleza, depois ela veio, pastor, perdão. Cadê? Então existem situações, amados. Infelizmente queremos ouvir aquilo. Não. Gálatas capítulo 1:7, se eu sou do homem, eu não sou de Deus. Mas como eu sou de Deus, eu vou fazer a vontade dele. Caráter, conduta, transparência, autenticidade. Que hoje, no critério do homem, é difícil de achar. Pode ler. Já leu ou não? Volta lá para Malaquias, né? Eu estou te mostrando, amado, que hoje as pessoas usam. Na igreja, amados. Estou te mostrando que os judeus eram um povo desobediente, difícil de interagir com Deus. E Deus sempre ali, Abraão, vem para mim. É muito sério. Achou? Olha só o que diz o verso 9, né? Não, já foi, né? O verso 9. Ao 10. Então já deu também. O 10 aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó. Que não aceitará a oração. O que você vai sacrificar para ele. Vamos dar um exemplo claro e coerente? Vamos dar desse versículo 10. O que você vem fazer na casa de Deus? Quem aqui faz parte de um grupo, de acordo com o grupo aqui dentro da igreja? Não faz? Não tem? Então vamos analisar. Deus está falando que Ele não aceita o que eles vão oferecer. Não aceita. Agora analisa, dentro do contexto do que Ele está falando. Você vem à igreja sem credibilidade, ou talvez de uma confusão, ou talvez de uma falta de autenticidade na sua conduta, fazendo as coisas totalmente erradas, fora do princípio bíblico, e ter esse mesmo comportamento. Então, como é que Deus vai aceitar aquilo que não vem do seu coração? Aí você vai em Jesus dizendo, Mateus 15:8, muitos me ouvem de lá, meus irmãos, mas o coração está longe de mim. Então, se você analisar o comportamento do humano, né, de uma pessoa ampla, dizendo que é nascido de novo, dizendo que é nova criatura, não é. Porque não distingue o que vai louvar, se baseia em ritmos, se baseia naquilo que faz a pessoa ter ações emocionais. Aí Salmo 30, verso 4 diz, olha, o choro por uma noite. Ele está dizendo até que não analisa a letra de louvor. Chega, pega porque é bonito, aí fala, quebra a minha vida, me faz de novo. E aí, isso acho que Deus vai te fazer de novo? Que Ele vai quebrar a sua vida? Eu fico observando cada louvor e eu falo, Deus, mas como é que você vai quebrar a pessoa? Você acha que Deus vai quebrar você, amado? Aí fala, desenfocar no seu vaso, amado. Eu sou filho de Deus. Eu sou raça eleita. Eu sou sacerdócio santo. Tem até um tal de encontro de não sei quem aí de vaso. Para. Não.
Eu sou filho, eu sou herdeiro. Me dá poder de filho. Quem morreu me dá poder de filho. Abre aí, ó, em 1 João capítulo 3, vou te mostrar. O que Deus já fez? 1 de João, carta universal de João, capítulo 3. Agora só falta me dizer que João foi embora. Sumiu, quer ver? Olha, todo mundo folheando, ó, que bonitinho. Registro de que isso é maravilhoso. 1 João capítulo 3, 1 e 2. Vamos ler? Ué. E havia entre os fariseus chamados de... Não, filha. Primeira carta universal. Primeira, o Evangelho. Primeira. Vede com grande caridade nos tem. Com grande amor. Nos tem concedido. Nos tem dado a nós. Papai. E fôssemos chamados filhos de Deus. Opa! Acabou! Então como é que eu vou? Ah, amado, eu já tenho isso. Está em mim. Evangelho de João 1,12. Vai lá. Eu estou te mostrando a Bíblia, mano, para você filtrar o que você tem que louvar em casa, sabia? Arrebenta minha vida, me faça de novo, meu amado. Meu Deus do céu. Entra na minha casa. Entra na minha casa, espanca a minha vida, bate no meu cachorro, cara do céu. Mano, tem que parar com isso. Começar a entender o que é letra, que analisar se tem uma coerência com a Bíblia. Não, mano. Mas a casa entra no meu coração. Entra na minha. De novo vai entrar na tua casa? Fazer o que lá? Você entendeu, lá? A partir do momento que você levanta a mãozinha. Tem pessoas que não evangélicas que cantam essa música. Mas tudo bem, minha filha, mas para você não serve. Para ela serve. Para ela não serve. Porque elas não têm entendimento, elas não são burras, para dizer a verdade. Você não é, você é uma pessoa informada. Então você tem que pegar e fazer o quê? Quando vem a verdade, João 8,32, conheceu a verdade, você já não tem que ter um comportamento de ignorância mais. Você tem que mostrar para a pessoa, olha, essa aqui é uma trajetória de uma vida bem sucedida em Cristo. Não. Então eu já te dei 1 João 1,12. Evangelho de João agora. 1,12. Mas a todos quantos o receberam, Você recebeu Cristo? Deus. Ele te deu poder. Vamos andar pela Bíblia? Vamos ver o que está escrito. Todo aquele que receberam deu o poder do quê? Serem feitos filhos de Deus. Feitos filhos de Deus. Isso já é passado. Ei, já foi feita, você já é filha. Você recebeu, ele deu uma mãozinha, mudou o seu caminho, se arrependeu. Então agora você é filha. Você não precisa ser. Aí vem os problemas, né? Porque filha se parece com o pai. Você se parece com o pai? Ó, se isso aqui. O meu pai da terra. Câmera em mim. A desculpa ela é dada de várias formas. Você vê a situação como é que é. Você viu? Você viu? Poxa, não basta você só ser filho. Rótulo. Você tem que ter o comportamento e as características dele. Agora, fala para mim, você se parece com o papai? Nas suas características, em gênero, grau e DNA? Não. Então, você precisa entender o que é isso. As pessoas falam, sou filho, mas contradiz da vida secular, social, essa credibilidade. Como é que eu posso ser um filho se eu não conheço o pai? E digo que sou filho. O meu pai é um espelho, não. Agora, se Deus não é espelho para você, é para parar.
Para de andar no rótulo. Sou crente. Tiago 2,19. O diabo também é. E acredita que existe Deus. Tem que mudar o comportamento. Vamos ver as características dele. Gênesis 1,29. Deus dominou tudo. Dominar o problema, dominar a situação, dominar a enfermidade. Eu tenho pressão alta, pastor. Que pena. Eu pareço que foi meu pai, eu não tenho. É um absurdo o Filho de Deus, que se diz filho, sofrer danos. Mas a fazer o quê? Se o próprio Jesus ensinou como vivermos com as nossas indagações emocionais no momento de crise, né? Que ele teve lá, completamente abatido moralmente, ele também gerou uma manifestação de indignação e medo. Afaste de mim esse cálice, né? Lucas 22, 43, 44, 45, 46, 47, quando ele falou isso, mas a sua vontade prevalece, ó Deus, é a sua vontade. Impressionante. Impressionante. Onde eu parei aí? 1 João capítulo 3, é isso? 12. Agora o verso 2. Pronto. Foi a primeira 12, né? Apagaram o... Primeira 12, não tem. Evangelho, né? Primeira de amor. Capítulo 3, 1 e 2 e 3. Não, eu falei Gênesis capítulo 1, mas não está aí. Eu só comentei. Sobre o domínio. Então, dominai, 29. Dominai, multiplicai. Hoje o crente anda no vermelho e não consegue multiplicar nada. Anda só no vermelho, eu nunca vi isso na minha vida. Né? É esse? Pode ler. 2. Amado, agora somos filhos de Deus. Opa! E ainda... Peraí. Ele está falando agora, não é agora. É hoje. Somos filhos de Deus. E o que ele disse? E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, se nós estamos dizendo o quê? A volta de Cristo. Está falando de Jesus. E aí, essa parte de escatologia. Mas você não pode esquecer disso. Abre para mim Gálatas capítulo 3, o verso 29. Abre em Romanos capítulo 8, o verso 14, 15, 16. Você vai ver também o teu Espírito Santo confessa a sua filiação, amado. Tem que haver um comportamento diferente. A realidade do que somos é a realidade do que precisamos ser. Gálatas 3, 29. Gálatas também, eu acho que esqueci, cara. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Se vocês é o que herdeiro, então filho é herdeiro. Por que Abraão? Ele não vai fazer campanha de Abraão. Não tem nada a ver. Ele está usando o simbolismo da perseverança de Abraão. Ele está mandando você olhar para Abraão e ver o que ele fez. Não é para fazer a campanha de Abraão. Entendeu? Olhar as características de Deus, a confiança em Deus. Foi imputado por justiça. Imputado por justiça. Por quê? Ele foi justo. Ele teve credibilidade. Ele está falando isso. Para que você tenha o mesmo exemplo. Então, por favor, tá? Se você encontrar uma campanha aí de Abraão, nada a ver. Ah, mas Abraão foi, amado, ele está usando ele como simbolismo. Está mostrando a vida dele, falando, olha, você viu o exemplo de Abraão? Você tem que ter as mesmas características. Só isso. Credibilidade profética. Pronto? Já leu? Romanos capítulo 8, 14, 15, 16. Achou, Dória? Achou? Pode ler você, abre essa bocona de pregadora do telhado.
12 ou 14? 8. 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito. Fala para mim. Você é guiado pelo Espírito? Como é que você é guiado por aquilo que eu conheço? Ele está dizendo que todos aqueles que são guiados pelo Espírito. E o que é ser dirigido pelo Espírito? Em toda iniciativa e trajetória familiar e pessoal, você tem que estar sensível ao que ele te disse. É isso que ele está falando. Pode ver. E Deus, esses são filhos de Deus. São filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito da escravidão. Para falar para mim, existem crentes escravos? Você que me assiste aí. Você conhece algum crente escravo? Sim. Pelo não novo nascimento, anda ainda embaixo de enfermidades, de escassez, de dívidas. Porque dizendo que vai pôr na mão de Deus. São escravos. Gálatas capítulo 5, verso 1. Leia aí para mim. Eu estou aqui ministrando no Malaquias capítulo 1. E estou aqui no verso, chegando no verso 11. Olha só. Como a coisa toma os rumos, as situações ela abrangem de uma maneira clara. Não acharam ainda? Alguém perdeu ou esqueceu em casa? Ou vem vindo no caminho ainda? Ai, papai, é fácil não. Esse povo, pelo menos, vai ter que briga em casa? Só ouvindo as folhas. E falar, agora vem um. Não acharam? Sim. Quem achou? Pode ler então. Fica à vontade. Estai, pois, vive na liberdade com Cristo. Estás livre na liberdade que Cristo te libertou? Não, peraí. Entenda. Se você acredita que realmente você está livre, de enfermidade, de qualquer tipo de vida negativa ou de maldade. Você tem essa convicção? Que a gente está livre dessas coisas. Você não tem convicção disso? Estamos livres. Deus nos protege, mas a gente também tem que vigiar. Ô, Litorada, que aula você está? Você não está no culto, você está numa aula. Presta atenção. A pergunta que eu te fiz é a seguinte: você acredita que Cristo realmente te livrou de todo o laudo negativo, enfermidades, doença, toda a vida de escravidão, a situação? Sim! É um ato de fé. Tem que vigiar. Você tem que ler, filha. Lê. Vai se informar que você vai ver. Difícil, né? Pai, eu acredito em você. Entendeu? Não torneis mais. Não retrocedeis. Não volte à vida que você tinha. E hoje, se nós observarmos, a vida cristã hoje é um marketing completamente artificial. Porque o que tem de crente doente, pessoas que não conseguem solução, é muito sério isso. Essa palavra, ou ela não é, ou ela muda a pessoa, ela não muda. Isso está em todas as áreas da vida, generalizando em tudo. As pessoas, quando se trata de vida sentimental, querem mudar alguém, mas não quer mudar. A leiguice, ela é prioridade no seio da igreja, infelizmente. Vocês viram lá em Mogi, a Sônia Marcelo foi comigo com a Mogi. O povo lá está assim, triste isso. Por falta de informação. Então lá, de um lado para o outro, poxa, pastor, mas isso, pastor, aquilo. Coisa simples, por falta de uma leitura bíblica, de um relacionamento com a palavra revelada. Vamos voltar para Malaquias lá? Alguma pergunta?
não está dentro desse conceito, quer levantar uma questão, a gente debate também. Qual a diferença, pastor, entre gratidão e agradar? Qual a diferença entre gratidão e agradar a Deus? Gratidão é aquilo que realmente você recebeu e você sempre agradece. Agradar é você fazer tudo aquilo que Ele quer. É diferente uma coisa da outra. Voltou, agradei. Então você vem uma pessoa e você olha, você viu aquela irmã? Irmã, cala a boca. Você está agradando a quem? A irmã ou a Deus? A Deus. Gratidão é aquilo que você já recebeu. Pai, obrigado. A oração é qual? Ação de graça. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor já me abençoou. Pai, obrigado porque eu sou nova criatura. Olha, eu posso respirar. Pai, olha, eu nem preciso que o profeta sabateie e fale comigo. Sabe o que é Deus? O momento de Romanos 1, 26, 27, 28, 29. Quando eu olho para o céu, eu vejo a imagem do que você criou. Eu olho para as estrelas, a perfeição do que você fez. Ele fala, olha a natureza, você pode ver Deus. Isso é gratidão. Glória a Deus. Amém ou não? Agora pode ler aí o missionário. O 12. Agora, olha que situação difícil que estava aquele profeta. Bater de frente com os judeus, né? Situação difícil. Lógico que no dia de hoje pode ver pessoas assim. Tudo bem, vamos lá. Boa palavra está com a senhora. Mas vós profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a comida, é desdesível. Então quer dizer que a mesa, né, o que está oferecendo a mesa, a comida não era a prioridade, tudo o resto, tudo de segunda. E oferecia para o Senhor. Então vamos analisar, quando você se reúne num culto de Santa Ceia, né? O que você venceria na mesa do Senhor? O que você ouve? É a simbologia do corpo de Cristo? Sim, mas a igreja não faz isso. Mistura tudo, judeu com... Mas não são judeus, eu sou igreja. Já viu isso? Comer, repartir. Você tem que comer na tua casa, você tem que parar. Aí quando eu falar assim, analisar o homem a si mesmo, para não beber indignamente. Indignamente está falando da atitude. Não está falando sobre indigno. Indigno é uma palavra pessoal. Indignamente é o meu comportamento. Vamos analisar. Quantas vezes você está no culto de Santa Ceia e você vê pessoas conversando, pessoas andando na igreja, indo no banheiro, parece que toma uma caixa d'água de água, não para de mijar. Um absurdo. Então, ninguém é digno de tomar nada. Então, como é que o homem julga, então? Analisa-se. O homem só pensa em pecado, amado. É um absurdo assim fazer Deus. Amado, se você... Eis. 1 João 9 é você e Deus. Entendeu? É você que vai falar com eles. Isso é, se houver alguma hipótese, algum erro seu. Se não houver também, fique em paz, amado. Não está aqui eu mandando você fazer alguma coisa. Troca o cálice. Amado, para isso daí. Entendeu? Poxa, aí eu tenho raiva dela, quero dar na cara dela. Oh, meu cálice, minha mãe. Aí toca aquele louvor. Uma família. Ela até pose a família. Entendeu? Tem coisas que precisa ver na mesa do Senhor. O que está apresentando lá. Se realmente vocês trazem à memória o corpo de Cristo, que foi moído lá. Se realmente traz à memória o que Ele te deu como herdeiros dele. Vamos lá. Tem um monte, né? Eu gosto de ir na Santa Ceia porque eu fico olhando o desfile de manequim. Os irmãos tudo aqui, ó. Ó. Só falta o pastor falar agora com vocês, a irmã Maria e o irmão João. Está faltando. Aí acaba a Santa Ceia, ele volta à mesma situação, falando mal dos outros, brigando e tentando derrubar alguém. Para quê? Eu estou só fazendo transporte, tá? Mas não anda com isso aqui não. Porque é os judeus, tá? É os judeus.
Terrível os judeus eram. O povo rebelde, o povo desobediente. Né? E ainda mais o que eles faziam, que era terrível. Olha só, pode ler o 13. E dizeis ainda: Olha, desculpa de novo. que canseira, eu me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, eu posto vermelho fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Ó, você ouviu? Promete. Promete e oferece um defeituoso. Amado, o jogo de interesses. Jogo de interesse do homem. Chega na casa de Deus interessado em alguma coisa. Não nele, mas naquilo que ele produz. Chega aqui querendo oferecer algo para que Deus venha dar o dobro. Tem que parar com isso. Situações graves. Olha como o povo estava lá. Esse Deus que não tem nenhum judeu aqui, né? Só tem uma foto aqui dos judeus. Olha lá. Tem até alguns ali, ó. Acho que é Doriano batendo a cabeça do mundo. Mas é realidade, irmãos. Temos que andar pela palavra. Pode perguntar. Então, voltando ao assunto do assédio. Assim, eu ouvi anteriormente que tudo que é desligado da terra é desligado do céu. Isso. Só é bem, filha. Você está 24 horas da tua vida ligado com Deus. Quem veja sou eu. Com certeza. Ele está dentro de você. Se eu não participo da série, não quer dizer que eu aconselho você a participar. Eu te Mas aconselho. são planos superiores. Aí, infelizmente, a gente convive com pessoas que não têm leitura, não conhecem Bíblia. Me mostra na Bíblia onde está escrito. Onde está escrito? Nós nunca vimos. Não existe, filha, não existe. Eu não posso olhar. A partir do momento que uma pessoa, 5 minutos levantou a mão para Cristo, quem é mais importante? A pessoa. Ergueu a mão. Qual é a obrigação da iniciativa de testificar a aliança com Cristo? É a Santa Ceia. Nada pode impedir de tomar a Santa Ceia. Ninguém pode impedir. Ninguém. Nem eu, como pastor, tenho que chegar em você, você vai tomar, porque você é isso, aquilo, outro, eu não posso. Porque não é casada. Mas E o caso da casada? Aonde está escrito isso? Que não pode. Que não pode. Não, eu ando pela Bíblia. Desde os parâmetros da igreja da terra, eu estou Aí entra estou dizendo filosofia de quem? Estatutos. Filosofia de quem? De Deus? Então, se nós andarmos pela palavra, ele vai derrubar um monte de visão. Hein? A minha visão é essa. Você não pode estar de calça jeans, Mas eu posso com a calça parecendo um canguru na frente ensinando. Mas é uma pergunta minha, irmãos, entendam? Mas eu quero te perguntar. Eu posso ficar filha, muito tempo, eu vou vindo na igreja normal, muito tempo sem tomar ceia? filha, olha, na concepção bíblica, você pode tomar. Agora, o homem construiu o quê? Regras. Entendeu? Aí você fala assim, mas e ele? É ele Deus. Ele vai cobrar. Eu te mostro biblicamente, vamos lá, abre o 1 Coríntios capítulo 7. Vocês vão achar lá para mim, eu não sei se é o 6, 7, 8, 9, 10, que fala, a mulher crente, ela santifica quem? Que não é? Acabou, então sim, se ela santifica, então por que não pode tomar sua ceia? Mas aí, Contraditório. a pessoa, ela vai obedecer à palavra do Senhor ou ela vai obedecer à norma da igreja? É por isso que eu sempre falo, se não for revolucionário, você não encara. E hoje, não tem pessoas de repercussão. Não tem pessoas de repercussão. Eu já vi um monte de gente obedecendo às normas da igreja. Então, aí que tá. Só porque hoje em dia é como um cachorro doido, não tem nada. E quem quer tomar aquele chute, né, do cox? Você sabe o que é cox? Na busão. E quem quer tomar os tapas? Então, Cristo veio e fez o quê? Por inveja mataram ele.
mas ele revolucionou. Você pode ver que quando ele vai fazer essa ceia, ele faz o quê? O que eu estava na expectativa. O que eu estava na expectativa. Eles sempre faziam a Santa Ceia de Deus com 3 simbolismos: Isaac, Jacó e Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Vive Isaac, os judeus. Só que ele mudou Cristo. Hoje termina isso. Aqui está o Messias. Desvirou a taça que ninguém esperava. O Messias que os judeus estavam esperando. Por isso que crucificaram ele. A Santa Ceia dos judeus, eu te mostro o que Cristo fez com ela. Mudou ela. O que eu estava esperando acontecer, hoje muda tudo. Então existem muitas coisas erradas, filho. Muitas coisas erradas. O batismo na água, mandamentos e confissões. Mas você não precisa se batizar para depois tomar a Santa Ceia. Eu quero saber se tem alguém que me prove na Bíblia isso. Você tem que fazer, tem que não. Mas infelizmente é do homem, as regras do homem, né? Constitui um templo, nesse templo ele põe algumas mensagens que ele aprende por aí, com outras igrejas grandes, só que é para a igreja, né? E acha que tem que ser, não é? Entendeu? Então, precisamos conhecer a Bíblia. Conheça a Bíblia. Conheça. Eu sempre falo a Deus com o Espírito de Deus. Espírito de Deus, ensine eles. Que abra os olhos. Por que não tem homem e mulher de repercussão? Por que as missionárias hoje têm medo? Os missionários têm medo? Porque não quer encarar. Então existe uma facção, existe já algo concretizado. Apanhar na cara, estou fora, pastor. Deixa eu pôr o rótulo aqui mesmo. Missionário. É por isso que quando eu chego no lugar, o pessoal quer. Meu Deus, missionária de igreja. Mas Deus abomina? Crente com rótulo? Não abomina. Ao contrário. O que adianta eu pegar a Doriana com a língua solta? E fala assim, hoje você é uma missionária. E ela automaticamente nunca tem um preparo para isso. A minha obrigação é preparar ela para ser uma missionária e ela ter atitude de missionária. Ela sair do campo, ela bater e ela mostrar. O dia que vocês conhecerem um profeta, vocês vão ficar assim. Um profeta de verdade, não é profetinha, não. Igual às vezes Eu já estou saindo. porque é assim tratar falar da palavra. Falar da Às vezes palavra. nem falou, tipo assim, a pessoa nem está sabendo que vai pregar já. Ô filha, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, tudo na vida da gente existe um preparo. Pega de surpresa. Olha, a minha carreira, eu sou louvo a Deus por Ele ter me chamado na palavra. E eu passei um treinamento com Deus, que Ele me levou a homens. E louvo a Deus os 9 homens que me deram. 9 homens e 2 mulheres. Louvo a Deus por isso. Porque quando Ele usou um profeta uma vez, falou assim para mim, olha, existe 10 cadeiras, você vai sentar em cada uma. Eu falei, cadeira, que loucura é essa aí? Não estou entendendo. Primeira iniciativa que veio, ler sem parar, ler. E eu entendi, eu falei, Deus, eu ficava acordado lendo um livro, lendo, até mais seu dia. Eu olhava assim, o sol já viu lendo. Aí ele falou assim, agora você deu. Aí eu já tinha aquela iniciativa pela palavra. Aí foi quando ele me enviou. Primeira pessoa que eu conheci foi a Elisete, de Alagoas. Chegou assim, olhou para minha cara e falou assim, eu vou treinar você. Vai tomar vergonha na minha cara aí. Senta aqui no primeiro banco. E toma Bíblia. E eu nunca fui uma pessoa de ficar sentadinha. Eu ia para debater. Olha a unção que eu já tinha. Eles estavam me olhando assim, eu falei, esse menino é meio doido, ele vem para cima. Eu ia.
Passou, chegou o Edgar de Campinas. Depois veio um dos Estados Unidos. Chegou, olhou assim, ó. Sempre aí. Treinamento. Várias etapas. É? Várias etapas. E tudo assim, ó, chacoalhado. Quando eu tive o encontro com um profeta que ele ministra dons espirituais, meu Deus do céu, nunca vi aquilo na minha vida. O homem chegou na sala assim, ó, olhou, tinha um monte de gente, ele entrou. O homem falou assim: a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos falar em novo idioma com Deus. Todo mundo anda. E ó, línguas estranhas, aquela unção, poder, ele falava e colocava a mão assim, ó, tá curado, e andando assim, a aula dele. Experiências que não abrem mão. Então, muito bom. Eu fui privilegiado por Deus. Privilegiado. Depois eu conheci o pastor Butch, depois esqueci o pastor que faleceu assim, 40 anos de ministério. Comeu, falou: agora estou indo embora. E ele assim no telão. No telão. A gente na sala assim, ó. Aí pôs ele no telão, ó. Eu estou indo agora, estou me despedindo de vocês. Estou terminando a minha carreira. Continue nessa fé, que eu estou me despedindo, ó. Daí todo mundo. Analise. Então, é uma palavra que eu estou te apresentando. Você é obrigado a crer. Você crê se você quiser. Mas que gere uma mudança, gere. É isso que as pessoas não suportam, que a palavra te cobra. Ela vai começar a cobrar você. E tem muitas pessoas que fogem da desculpa. Pode ver. Nunca quer ser confrontada por ela, pela palavra revelada, pelo aquilo que cobra de você. É você, é a sua atitude. É você que precisa mudar. Agora, por que hoje muitas pessoas não aceitam Jesus mais? Por que hoje existe muitos drogados? Cadê as pessoas? Cadê essa unção? Que nem você pega um papelzinho, vai evangelizar. E aí? Mas as pessoas só entregam, só passar por minha mão, só entregando. Então, assim, não adianta entregar. Mas quem é ele? Bora falar para mim, você falou o que para ele? É uma vez, um caminho do nada. Você fala isso para a pessoa? Tem que explicar quem é Cristo, que estrutura. Diante de uma situação, você vê que a pessoa falou o versículo errado, por exemplo, 1 Coríntios 7. Falou errado. Aí, exatamente. E você sabe, eu poderia corrigir a pessoa? Não, no culto isso? Não, poderia isso. No culto não. Não, depois. Se você quiser chamar ela de canto, fala: olha, eu sei que eu não percebi. Respeitando a unção e tudo. Ela não vai gostar. Por que você acha que eu ministro falando os versículos? Por que eu me dedico assim? Porque me mostra onde eu estou errado. É porque, querendo ou não, tem irmãos que é detalhista. Irmãos que prestam bastante atenção. Ímpios, ó, no legítimo ímpio lá, quando eu fui a outra vez, o cara debatendo comigo e tudo. Ímpio. Quando eu voltei agora lá, eu já estava querendo apostila. Poxa. E aí? É assim que você ganha a pessoa. Não é que falando que você vai para o inferno. Mas para com isso. Mania. Isso é ridículo. Não tem o que falar, não fala. Não, vai aprender primeiro. Vai falar para a pessoa que vai para o inferno. O ímpio para você falei, eu vou te arrebentar. Então, tem situações que é grotesco. Infelizmente, é uma trajetória não satisfatória. Você viu daquela reportagem lá que passou na televisão que o cara matou o outro porque ele falou do evangelho, matou a família, duas crianças, a pai e a mãe. Ele foi falar de Cristo, né, pro outro, e o outro não aceitou, só que talvez da maneira que ele falou, o outro não gostou. E eles dois eram sócios. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tiver sabedoria, a palavra, se você não saber interagir com a palavra e ter a condição de interagir, automaticamente você vai arrumar confusão. Já fui perseguido, já tive vários lugares pregando. Ó, em Guarulhos aqui, quem me convida para pregar? Ninguém. Você não. Você pensa que eu estou preocupado com isso? Não estou, filho.
Porque eu não vou lá ministrar o que você quer ouvir. Então, quando você aborda alguém, primeiro você tem que ter uma simpatia. Você tem que mostrar uma simpatia. O tempo hábil para ganhar a pessoa. Você não vai falando besteira para a pessoa. Entendeu? É igual o seu filho, né? O filho dela gostou de mim, assim, eu fui na casa dela, bati um papo, dei risada, primeiro, eu cheguei que queria um maloqueiro, não cheguei que ter gravata, um arrogante. Faz com isso. Entendeu? A pessoa repara e fala, poxa, esse cara é estranho. Mas ganha, porque a pessoa fala, poxa, é isso que eu queria, um cara diferente. Entendeu? Só que hoje não tem isso. Hoje, infelizmente, aquela repercussão de Cristo que ele causou na política, na enfermidade. Poxa, imagina o Cristo chegar no médico e falar para o médico, Cristo, em Lucas 4, verso 23 e 24, médico, cura a si mesmo. O médico não consegue identificar o que ele tem, mesmo ele sendo médico. Olha o que o Cristo fez. Então, isso que é médico dos médicos, é isso que eu falo. É uma iniciativa muito clara. 1 Coríntios pelo 7, achou aí? Acha aí para mim, no GC 8, 9, 10, que fala do marido e a mulher, não crente. 7. É o 7? Não, 7. Acha aí para mim. Aí. Está por aí. É 8 e 9. Do 8 e 9, lê para mim o dicionário, você vai pegar isso aí. Lógico que ou você está com medo? Não, você já comprou a volta da Batiguel, já rapidinho para correr. Vai lá. Eu aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar-se do que viver abrasado. Abrasado sim, é amigável. Ora, aos Eles casados... podem usar isso aí, tá? Eles usam isso aí. Nada a ver o texto. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Estou aguardando o crente no vídeo de descrente. Você não falou que vai ser aí? É o 13. A mulher crente. A mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela. Não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado Santificado? na esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. E o filho? E os filhos? De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Aí, eu estou falando, então quer dizer que a palavra de Deus está dizendo que você, sendo cristão, seu marido não, você o santifica. Agora, por que então que não pode tomar Santa Ceia, que é trazer a memória de Cristo que realizou essa santificação? Ele está dizendo, eleito, o sacerdote. Então são situações que precisa pensar. Mas a igreja não quer pensar. Não quer interagir com a palavra e aceitar o que está escrito. Agir à altura do que está escrito. Então eu prefiro criar minhas situações. Sabe por quê? Só porque existe critério de fofoca. Ah, mas ela é amigada. Isso não existe, vou embora da igreja. E a igreja não é minha não, é de Deus. Tem que parar com isso. Ser claro, ser evidente. Bem? Perguntar. Então, quem é amigado, o casal pode tomar Santa Ceia. Sossegado, filho. Biblicamente está dizendo. Mas se tem a regra da igreja, aí é a igreja de Deus. Ah, tá. E quando ele não toma, por ele mesmo, por ignorância dele? Eu vou dizer que ele é um leigo, é uma pessoa que tem a religiosidade. Pessoa religiosa é assim. De forma alguma, ninguém pode deixar de tomar Santa Ceia. Você está falando da aliança com Cristo. Quando vinha a matéria, aliança de sangue, vocês vão entender. De forma alguma, não deixe de tomar. Porque eu conheço pessoas que estão esperando casar ainda para tomar Santa Ceia. Infelizmente, é leigos, né? E situações impostas pelo homem. Entendeu? Infelizmente, tem pessoas aí que está perdendo, a igreja está perdendo, já perdeu. Quem é mais importante? A igreja ou a vida? A
A regra do homem com a alma. É a alma. Isso é claro. Abra em 2 Pedro, capítulo 3, 9. Olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala sobre isso. Deixa eu ver aqui. Ô Sônia, vem para mim em 1 Timóteo. Eu não sei se é no capítulo 2, verso 4, que está falando sobre salvação. Ele está falando que a prioridade de Deus é salvar, não é destruir a pessoa. Lê para mim, 3:4. Lê. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Olha só, o desejo de Deus é qual? Que os homens sejam salvos. Agora- Que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só através da verdade que vai ser salvo. Agora, a verdade o que é? Confronto, tirar, mudança. O coração de Deus é salvado. E o seu coração? Mas tipo assim, pastor, vamos supor, uma pessoa assim, que vem aqui fazer a nossa da ceia, e vamos supor, embriagada. Bêbado. Mas filho, ele é cristão? Hã? Ele é cristão, essa pessoa? Não, tipo assim, Não, ele é vem cristão. na igreja, mas não é batizado e pode tomar essa Não, mas espera aí, ele é cristão? Ele aceitou a Jesus? tem pessoas que aceitam Jesus, mas Não, não tem essa iniciativa e trajetória, não é isso? É uma pessoa então que é ímpia, filho. Ele só levantou a mão ainda com um algo inválido. Por quê? Ele não foi ensinado por ninguém, ó, vem cá. Cristo é isso. Você viu aquela propaganda enganosa? Atos 16:31, aceite o Senhor Jesus e sua vida vai mudar? Isso é conversa. Talvez esse coitado entrou nessa proposta decente. Ó, sua vida vai mudar e não mudou. Só o conhecimento da verdade só muda a vida. Muda a vida do homem. É o conhecimento da verdade. Quando você é divertido de algo, que nem alguém aqui já ficou sem dormir? Depois das aulas? Não. Ou dorme que não pega. Que fica assim, ó, o Espírito Santo fica assim, ó, trazendo a mensagem, trazendo o que ouviu. Aí você fica assim, ó, você demora um pouco para dormir. Puxa, mas não consigo. Não é que deu insônia. É porque o Espírito começa a fazer uma reciclagem do que você precisa mudar. É a tua consciência. Seus juízos. Tua consciência significa o teu Espírito julgando as suas atitudes. Então tem coisas que você precisa aprender, igreja. Quem vai julgar é teu Espírito. Então, às vezes tem pessoas que levantam a mão, né? Aí vai na igreja, aí fica estranho. Mas por quê, filho? Aí já entra a situação burocrática. Você é o quê? Você é o quê? Você é o quê na igreja? Você é o quê? Ela nem ela sabe quem ela é. Eu também não sei. Então faz. Eu sou filha de Deus. Eu sei. Calma. Lindona, eu estou te perguntando qual é o seu cargo ministerial. Você é vida. Você canta no grupo de louvor, é isso? Você canta sozinha? Às vezes não. Não pode estar cara rachada não, né? Não faz. Quando você tem um cargo eclesiástico, uma responsabilidade pessoal individual, que há no caso de Deus. Quando você é chamado levítico, ele sabe, então, ele tem algo espontâneo específico. É diferente. Todo mundo gosta de cantar, eu também gosto. Mas isso não quer dizer que eu tenho esse chamado. Entendeu? Tem muitas pessoas fazendo coisas erradas na igreja, mas não aceita quando fala a verdade do chamado. Entendeu? Então, mas hoje. E quando a gente tem um sonho, assim, você vê Deus assim mesmo, né? Aquela luz, falando assim com a gente, você é cantora evangélica na terra, então o que significa isso? Porque a pessoa sagrada é discutível. Você tem certeza que foi Deus que falou? Eu tenho certeza que é Deus. Porque, filha, você não tem sonho, você tem revelação. Arrebata sentidos. Isso vocês vão aprender também. Aí entra o dom de discernimento entre operação para discernir quem está falando com você. Tudo isso, então, tudo é uma aprendizagem, informações. Entendeu? Se Deus falou com você sobre isso, então tem um chamado. Entendeu a situação? Então a sua responsabilidade é qual?
É você ficar de joelho na tampinha e jejuar com louca? Não é. Não é sacrifício. Louvar aquilo que a palavra diz. Entendeu? E como que eu faço para saber qual é o meu chamado? É só falar com o papai, filho. Ele já falou. Ele falou de vocês todos, é vocês que não estão aptos para ouvir. Se ele quiser usar o homem, ele usa. Se ele quiser também. Ele fala. Eu perguntei, é a maneira que eu perguntei. Por exemplo, eu posso ganhar vidas com a minha conduta. Com certeza. Tá, mas Já é uma obrigação, filha. Já é uma a obrigação. maneira específica. Então, a maneira específica. Quer ver? Você quer ver você decidir? Pela minha conduta é uma maneira específica. Qual é o seu comportamento voluntário? Quando você sabe que uma pessoa é levita, ela tem o algo voluntário dela. Ela faz assim, sem qualquer tipo de esforço. Ela tem aquela, ela se identifica rápido. Não precisa nem estar ensaiando, né? É assim, do nada ela já tem a sensibilidade. O pregador, ele gosta de ler bastante, pregar, ele fica sozinho na frente do Espírito. Porque tem pessoas que para louvar tem que estar ensaiando, tem dificuldade. Não, aí já não tem chamado. Não é chamado, né? Não tem. As pessoas que ficam, que nem exemplo. A pessoa que ela faz uma aula de música, ela faz a técnica vocal, não faz? Ela acha que a igreja é cantor, não é? Eu posso ir a uma escola e fazer a técnica vocal. Mas isso não quer dizer que eu estou chamado levite por cantar bem. É isso que a igreja não desce. Aí o cabeçudo do líder está lá. Aí a irmã tem a oportunidade de cantar. Nossa, levita, olha a voz dela, o cabeção. Você não pode analisar o perfil do chamado pela voz. Você entendeu? É muito sério. Eu queria ficar na aula vocal. Só que sempre não dava certo. Mas por quê? Porque Deus, né? Deus já. Tudo bem que a gente tem que saber, né? Não é isso. As coisas, né? Deus não vai te impedir de você melhorar. Entendeu? Ele não vai te impedir. Agora, é melhor do que andar com a discoteca na bolsa. Também faço isso. Eu conheço a irmã que anda com a discoteca. Olha, talvez, tipo assim, talvez a gente escolheu a PCD, talvez nem aquilo que Deus quer que a gente ouve. Aí, Deus mostra lá na harpa cristã, né? Não, filho, você tem sensibilidade no Espírito, ele fala com o Espírito. Ele fala com você, ó filho, é isso. Olha aqui, ele fala. Vai ter irmãos, nossa, foi hora. Meio irmão, se abre a bolsa, faz Depois discoteca. Amém, irmão? Escola de pé, olha, a hora foi embora, não deu para fazer nada. Não deu para nem acabar Malaquias aqui, ó. Nem ninguém apostila, né? Fiquei aqui, ó, parei no 12. Olha que coisa. Vamos orar ao Senhor. Ação de graças. Senhor Deus amado de poder, obrigado. Obrigado por essa oportunidade dessa noite estarmos aqui mais uma vez, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Obrigado. Obrigado porque essa palavra vai no coração, naquele que me assiste também. Eu libero, Pai, através da Tua palavra, e que esta palavra vá produzir a bênção, produz o resultado. Pai, aonde houver, Pai amado, enfermidade, a cura, aonde houver tristeza, a alegria. Então agora, em nome de Jesus, Pai, que nós retornemos às nossas casas, da unção do Teu Espírito, para que possamos, Pai, ser bem-sucedidos em tudo, dirigidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Está encerrado em nome de Jesus.